Especial em homenagem aos 155 anos da fundação da Associação Comercial do Amazonas, ACA, ocasião em que será entregue o título de Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas, conforme a aprovação da Lei nº 8.500/2026, oriunda do projeto 142, de minha autoria. Convido para compor a mesa Excelentíssimo senhor Gustavo Adolfo Igreja Filgueira, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, neste ato representando Excelentíssimo senhor governador do Estado, Roberto Maia Cidade. Convido o senhor Bruno Loureiro Pinheiro, presidente da Associação Comercial do Amazonas, ACA. Convido o senhor Ali Assi, secretário executivo adjunto, representando neste ato o excelentíssimo senhor Serafim Correia, vice-governador do Estado do Amazonas. Convido também o senhor Pedro de Faria Cunha Monteiro, representando neste ato a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas. Convido o senhor Lúcio Flávio Moraes de Oliveira, presidente executivo do Centro das Indústrias do Estado do Amazonas, CIEAM. Convido o senhor Ralph Baraúna Sayag, presidente da Câmara de Dirigentes de Logística de Manaus, CDL Manaus. Convido o senhor Petrúcio Magalhães Júnior, presidente do Sistema de Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB Amazonas. Convido o senhor Maurício Cefaí, conselheiro, representando neste ato o Conselho Regional de Economia do Amazonas, CORECOM. Convido o senhor José Carlos Paiva, vice-presidente do Sinduscom, Sindicato da Indústria da Construção Civil. Convido o senhor Wilson Carlos Braga Reis, presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Amazonas. Composta a mesa, convido os senhores para, em posição de respeito, ouvirem o hino nacional brasileiro. TV Assembleia, canal 6.26, a cabo pela Claro. Adorado.
Ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria Mátria, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que os tentas estrelado, e digam verde louro dessa fórmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, uma pátria amada, dos filhos deste sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil. TV Assembleia, canal 6.2, 6 a cabo pela Claro. Presidente adjunto Gostaria Afonso de convidar Rodrigues. o deputado Wilke Barreto para que ele assumisse os trabalhos enquanto eu me pronuncio. Quero também registrar a presença da deputada Alessandra Campelo. Muito obrigado pela presença, deputada. Quero fazer um registro aqui do coronel Alain Barreiros de Andrade, representando neste ato o Comando Geral do Corpo de Bombeiro, assim como o Major José Paulo Muniz, representando o Comando Militar da Amazônia. Em nome deles, cumprimento todos os convidados, comerciantes que se encontram aqui, participando desta homenagem à nossa ACA. Sessão especial em homenagem aos 155 anos da Associação Comercial do Amazonas, ACA. Concedo a palavra ao nosso presidente da Casa, deputado adjunto Afonso. Ocupando a tribuna, eminente deputado adjunto Afonso. Grande liderança do Purus. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento o deputado Wilke Barreto, que neste ato preside os trabalhos. Quero cumprimentar o Gustavo Igrejas, representando aqui Sua Excelência o Governador Roberto Cidade, cumprimentar o Bruno Loureiro, presidente da ACA, entidade que vamos homenagear. Quero também cumprimentar o Aliasse, secretário executivo, representando neste ato o nosso vice-governador Serafim Correia. Cumprimentar o Pedro Farias Cunha, neste ato representando a FEAM, Lúcio Flávio Moraes, representando neste ato a CIEAM, o Ralf Assayag, representando aqui o CDL, o Dr. Petrúcio Magalhães, representando aqui as organizações das cooperativas, a OCB, Maurício Cefaí, representando neste ato o Conselho Regional de Economia do Amazonas, o CORECOM, José Carlos Paiva, vice-presidente do Sinduscom, Sindicato da Construção Civil, e o senhor Wilson Carlos Braga Reis, presidente do Sindicato Jornalistas Profissionais do Amazonas. Sejam todos bem-vindos. Cumprimento também os senhores convidados que estão aqui participando dessa sessão aqui. Estou vendo, viu? Estou vendo aqui o Pedro ali, que é lá, que é o defensor, né, Bruno? Não, o Pedro, todo dia está em Brasília lá, defendendo lá o nosso comércio. Mas, meus amigos, a intenção nossa de homenagear esses 155 deputados Wilke da Associação Comercial é justamente reconhecer o trabalho que a Associação Comercial fez e continua ao longo de 155 anos, e que continua fazendo em defesa do comércio, de geração de emprego aqui para nossa, não só para Manaus, mas para todo o nosso estado. Eu vejo aqui várias pessoas que já foram, que antecederam o Bruno. Estou vendo aqui o Ataliba, o nosso amigo, quem mais está aqui, também que já foi
já foram presidente da Associação Comercial do Amazonas. E o Bruno hoje tem feito um trabalho excelente à frente da Associação Comercial. Cada dia o Bruno amanhece e anoitece em defesa do comércio de Manaus. Isso é muito importante, essa entidade centenária que ele dirige. Agora a pessoa me perguntava, deputado, mais 100 anos. Eu disse, não, é mais de um século e meio, 155 anos é muito tempo, né, que a associação está aqui. E eu estava me dando aqui os dados, foi a primeira, a mais antiga do estado do Amazonas, de uma entidade fundada, deputado Wilker, aqui no estado do Amazonas, foi a Associação Comercial, que hoje, agora em junho, completou 155 anos. Então, vale a pena a gente reconhecer esse trabalho, e a gente daqui a pouco mais vai entregar alguns certificados de pessoas que participaram desse crescimento da Associação Comercial. É um reconhecimento que a associação indicou a esta casa para que a casa pudesse reconhecer esse trabalho. E também reconhecer como patrimônio imaterial do Estado do Amazonas a Associação Comercial. E eu tive lá essa semana, num evento direcionado às mulheres empreendedoras, e eu pude ver o quanto a Associação Comercial, o prédio restaurado, o prédio ainda, coisas muito antigas que tem lá que a Associação Comercial preserva. Então, isso é muito importante, esse trabalho que hoje, não só o Bruno, mas os outros também que passaram por lá, fizeram com que a associação fosse realmente essa entidade forte que representa todos os comércios aqui de Manaus. Então, eu quero aqui dizer da minha alegria como parlamentar poder fazer essa homenagem, Bruno, à Associação Comercial, porque acho que muita gente gostaria de fazer isso, mas nós que representamos o povo aqui, a gente está hoje fazendo essa homenagem merecida. E eu, como propositor, eu proponho, mas todos os deputados participam, votam e faz questão também de participar, de dizer que eles também estão homenageando essa entidade centenária. Eu quero, mais uma vez, agradecer aqui as pessoas que estão aqui, os convidados, comerciantes que estão aqui, pessoas representando aqui entidade de classe, governo do Estado, na pessoa do Gustavo, que está aqui representando o governo, e tantos outros convidados, por entenderem que é uma homenagem muito justa a gente fazer isso aqui hoje para a Associação Comercial. Eu fico feliz de poder ter feito a proposição, viu, Pedro, mas que os outros deputados, todos eles participaram, votando e aprovando aqui esta homenagem. Então, eu quero, mais uma vez, agradecer a presença de todos, parabenizar o Bruno por a excelente gestão que ele está tendo. Lógico que ele não faz sozinho, ele faz porque tem várias pessoas que ajudam lá o Bruno, comerciantes que ajudam o Bruno a fazer essa brilhante gestão que ele tem feito na frente da Associação Comercial. Muito obrigado pela presença de vocês, e em seguida nós vamos ter aqui ainda, estou vendo aqui aí o nosso presidente, o Wilker Barreto, ali vai direcionar o que vai ter na seguida. Obrigado, gente. Obrigado, presidente. Devolvo a presidência da sessão especial ao presidente da Casa, Adjunto Afonso. Deputado Wilker Barreto presidiu momentaneamente esta sessão especial em homenagem aos 155 anos da ACA. Autoria do eminente deputado Adjunto Afonso. Antes de que a gente faça a leitura da lei que concede a comenda, o deputado Wilker Barreto, que é presidente da Comissão de Indústria e Comércio, fará uma leitura. Consulta, deputada Alessandra, Vossa Excelência, gostaria de falar? Não, no final, Vossa Excelência falaria mais tarde. O Wilker vai precisar sair, tá bom? Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu quero, na pessoa do Bruno Loureiro, que preside a ACA, cumprimentar a todos
os amigos da mesa, já devidamente nominados. Agradecer a presença aqui dos convidados e convidadas que se encontram aqui nessa passagem de sessão especial de propositura do nosso presidente, adjunto Afonso. Eu tenho essa responsabilidade de estar à frente da Comissão de Indústria e Comércio e Zona Franca, comissão essa que está e sempre estará à disposição, se nós olharmos a nominata da mesa, de toda a cadeia produtiva do Amazonas se encontra aí devidamente representado. O que eu entendo, presidente, da responsabilidade centenária que a ACA tem, é que esta casa precisa cada vez mais estar próximo dos segmentos. Nós precisamos criar o ambiente necessário para a atividade econômica fluir. Eu sinto, presidente, que o Parlamento Estadual tem um dever de legislar na direção de ser um facilitador. Porque quem gera riqueza não é o governo. Quem gera riqueza é a indústria, comércio e serviço. E a gente percebe que hoje ainda existe, presidente, uma grande lacuna, um grande distanciamento. Eu acredito que a ACA e as demais entidades podem, não somente nas datas comemorativas, mas nós temos que ter um calendário de reuniões para que a Assembleia Legislativa e os seus deputados possam ter a percepção em tempo real dos gargalos que hoje vocês enfrentam. Porque eu vejo, não é só a primeira vez, mas inúmeras vezes, que eu vejo as entidades representativas, muitas das vezes, apelando ao parlamento, porque o legislador, no afã de querer legislar, não está enxergando que isso pode ser nocivo à atividade econômica. E essa aproximação e essa construção de relacionamento, gente, é importante. Nós estamos há meses, há pouco mais de um mês, numa decisão importante que é as eleições. Passados o processo eleitoral, nós vamos ter a votação do orçamento 2027. E, presidente, o orçamento tem que ser um orçamento voltado à geração de emprego e renda e olhar o investimento sobre os gargalos de infraestrutura, do que vocês percebem, do que pode gerar riqueza, porque eu não entendo a dificuldade do governo de conversar com o setor produtivo, e um setor produtivo bem alimentado, os investimentos do orçamento indo na questão dos gargalos de infraestrutura, isso volta em receita, isso ativa a economia. E eu percebo que, às vezes, meu amigo Ralph, o que ocorre aqui no parlamento é uma miopia de nós, uma meia dúzia, se chegarmos a isso, ter os conhecimentos necessários, de nós apresentarmos, e aqui aproveito essa mesa bem composta, bem representativa, e o secretário de Indústria e Comércio, presidente, que ainda nós não conseguimos, e olha que eu já fiz vários pronunciamentos, nós estamos com um gargalo severo em relação à questão das terras do nosso polo industrial de Manaus, e ainda não conseguimos avançar em nenhuma reunião. E isso já bate às nossas portas. Ora, a galinha dos ovos de ouro, que é o Distrito Judicial, que é a nossa locomotiva econômica, esta casa ainda não está tratando o assunto com a devida seriedade. E nós temos que trabalhar isso, presidente, porque a expansão territorial do nosso modelo Zona Franca não é só um ato de decreto, tem que estar associado a toda uma infraestrutura. E isso precisa ser enxergado já no orçamento. Porque se nós não enxergarmos no orçamento, nós caminharemos o quê? Para mais um ano perdido. E nós estamos com esse gargalo. O plano diretor de Manaus precisa ser revisto. Para ontem, certo? Nós estamos
com uma lei, na época, nós lutamos muito, eu me lembro, eu era presidente da Câmara, da questão dos 500 metros de margem. Isso já foi equacionado no governo federal e até hoje Manaus não fez o seu dever de casa, prejudicando de forma direta o setor da construção civil. Então, são essas pautas, presidente, que nós temos que fazer a nossa parte. O Parlamento Estadual tem essa força para nortear. E aí, a Câmara, vamos chamar a Câmara Municipal, vamos fazer essa agenda com o prefeito de Manaus. Eu entendo, presidente, que na passagem dos 155 anos, olha o peso e a responsabilidade que tem a ACA. Certo? Nós temos, presidente, eu me coloco à inteira disposição das entidades, porque vocês enxergam o que essa casa não está vendo. Só que isso, todas as vezes, e aí, presidente, me permita aqui, nessa sessão, em função dessa plateia, que nós temos que ter uma conversa muito franca com o IPAAN. Nós temos que ter uma conversa muito franca com os órgãos licenciadores. O empresário não pode passar 6 meses para ter uma licença, para renovar uma licença. Isso é um absurdo. Isso trava toda a atividade econômica. Obviamente que nós não vamos rasgar a legislação, mas eu sempre digo, aquele que tem coragem de empreender e abrir o seu negócio tem que ser tratado com tapete vermelho pelo poder público estadual e municipal, porque pagar uma folha, o salário mínimo só é ruim para quem recebe, mas para quem paga pesa muito, certo? Eu tenho certeza que nós poderíamos, igreja, estar com mais atividade econômica se os poderes, e principalmente a Assembleia Legislativa, junto com o governo, escutasse mais o setor produtivo. Então, na passagem desses 155 anos, eu quero dizer que a ACA tem um grande papel e que a Assembleia Legislativa está de portas abertas e precisamos estar juntos, irmanados, porque eu quero ver o nosso Estado cada vez mais próspero. Muito obrigado. Obrigado, deputado Wilke. Agora eu convido o jornalista Adriano Castro para proceder à leitura da lei que concede a comenda à ACA. Bom dia a todos. Lei número 8.500, de 12 de agosto de 2026, declara patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado do Amazonas a Associação Comercial do Amazonas, ACA. O presidente da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, na forma da alínea E, inciso 1 do artigo 17, da Resolução Legislativa número 469, de 19 de março de 2010, Regimento Interno, faz saber a todos que apresente e virem que promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica declarada patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado do Amazonas a Associação Comercial do Amazonas, ACA, entidade civil de fins não econômicos, fundada em 18 de junho de 1871, em reconhecimento à sua relevante contribuição para a cultura amazonense. Artigo 2º. O reconhecimento de que trata esta lei visa preservar a memória institucional, o acervo histórico, a importância da ACA na formulação de políticas de desenvolvimento e na defesa dos interesses da classe produtiva amazonense ao longo de sua trajetória secular. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Passo da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, em Manaus, 12 de agosto de 2026. Assina deputado Adjuto Afonso, presidente da ALEAM. Gostaria também de registrar a presença do deputado Sinésio Campos, que está lá na sua bancada já. Agora convido a todos presente para que possamos assistir à entrega do título de Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas, à Associação Comercial do Amazonas, este ato é representado pelo senhor Bruno Loureiro, presidente da instituição. E também será entregue uma placa à associação por esses 155 anos de contribuição ao nosso Estado.
Sessão especial em homenagem aos Deputada 155 Alessandra, anos. deputado Sinés, deputado Will, que vão participar aqui da entrega. Sessão especial em homenagem aos 155 anos da Associação Comercial do Amazonas. ACA. Autoria do eminente deputado, presidente deste poder, Adjuto Afonso Rodrigues. Nesse exato momento, a ACA sendo homenageada pelo presidente deste poder. E a placa diz o seguinte: a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas presta homenagem à Associação Comercial do Amazonas, ACA, em reconhecimento aos 155 anos de relevante serviço prestado ao desenvolvimento econômico do Estado do Amazonas, com destacada atuação na defesa dos interesses do setor comercial e no fortalecimento da atividade empresarial amazonense. Manaus, 24 de agosto de 2026. Quem assina sou eu, então não vou nem falar o nome. Vamos lá. Terças, quartas e quintas, sessões plenárias abertas ao público. Compareça e fiscalize de perto a atuação de seu deputado. Sessão especial em homenagem aos 155 anos da Associação Comercial do Amazonas. ACA. Faremos agora a entrega de certificados comemorativos. Convido ao jornalista Adriano Castro para proceder à chamada dos nomes do homenageado e pedir que fizesse São quantos? São 26. Tá, vamos fazer 10, 10 e 6. Pode ser? Pode ser. 2 blocos de 13. Ah, então tá, 2 blocos de 13, ok. Pronto. O texto que consta no certificado que os senhores receberão é o seguinte: a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, em comemoração aos 155 anos de fundação da Associação Comercial do Amazonas, ACA, homenageia, e aí o nome de cada homenageado, em reconhecimento à sua significativa contribuição para o desenvolvimento econômico, sustentável e integrado do Estado do Amazonas. Manaus, 24 de agosto de 2026. Assina o certificado, deputado Adjuto Afonso, União Brasil, presidente da ALEAN e autor da propositura. Agora farei a chamada dos homenageados com certificados e peço que ocupem os lugares indicados pelo nosso cerimonial. Convido a senhora Acácia Branca Seco Ferreira, segunda secretária da Associação Comercial do Amazonas. Alexandra Cristina Nascimento Vinente, secretária executiva. Alexandre de Castro Reis, suplente do Conselho Fiscal. Alexandre Zuc da Costa, diretor de Comércio e Serviços. Antônio Maria dos Santos da Silva Azevedo, diretor de Informática e Tecnologia. Ataliba Davi Antônio Filho, membro do Conselho Superior. Bruno Loureiro Pinheiro, presidente da Associação Comercial do Amazonas. Senhor Ernesto Pereira de Vasconcelos, presidente do Conselho Fiscal. Francisco Cavalcante Grangeiro Neto, diretor de Transporte e Logística. Ismael Bichara Filho, vice-presidente do Conselho Superior. Ivone Rocha de Souza Leite, primeira secretária.
Joaquim Lima Rodrigues, agente de portaria, funcionário mais antigo, 47 anos, de Associação Comercial do Amazonas. E para fechar esse bloco, o senhor Jorge de Souza Lima, presidente da Assembleia Geral, e convido o presidente, deputado Adjuto Afonso, para proceder com a entrega dos certificados, juntamente também com os demais deputados presentes, deputada Alessandra Campelo, deputado Wilker Barreto e deputado Sinésio Campos. Sessão especial em homenagem aos 150 anos da Associação Comercial do Amazonas, ACA. Autoria do presidente deste poder, eminente deputado Adjuto Afonso Rodrigues. TV Assembleia, uma emissora do Poder Legislativo Estadual, terças, quartas e quintas, sessões plenárias abertas ao público. Compareça e fiscalize de perto a atuação de seu deputado. Presença dos deputados Wilker Barreto, Alessandra Campelo e Sinésio da Silva Campos. Sessão especial em homenagem aos 155 anos da Associação Comercial do Amazonas, ACA. Autoria do presidente deste poder, Adjuto Afonso Rodrigues. TV Assembleia, uma emissora do Poder Legislativo Estadual. Agora peço que todos os homenageados possam colocar o certificado à frente do corpo para uma foto oficial, juntamente com os deputados também fazendo parte da foto. Parabéns a todos os homenageados. Peço que retornem aos seus lugares. E convido Jorge Luiz da Conceição Rodrigues, diretor de Ação Empresarial e Relações Institucionais. José da Cid Lima, diretor de Patrimônio e Legado. José Lopes da Silva, membro do Conselho Superior, representado pela senhora Mara de Miranda e Silva.
Juarez Baldoino da Costa, diretor de Crédito e Finanças. Leonarda Safira Gaspar Pinheiro, suplente do Conselho Fiscal. Maria da Paz Nunes, primeira tesoureira. Mário Lúcio Silva Costa Covas, diretor de Educação e Ensino. Osíris Messias Araújo da Silva, diretor de Agroindústria e Meio Ambiente. Convido também o senhor Paulo César Fortes Couto, primeiro vice-presidente. Pedro Câmara Júnior, diretor jurídico. Pedro de Faria Cunha e Monteiro, diretor de Indústria e Energia. A senhora Sara Lima Catunda, membro do Conselho Fiscal. E também o senhor Vitor Geando Amaral, segundo tesoureiro. Convido os deputados a fazerem a entrega dos certificados. TV Assembleia, canal 6.26 a cabo pela Claro, uma emissora do Poder Legislativo Estadual. Sessão especial em homenagem aos 150 anos da Associação Comercial do Amazonas, ACA. Autoria do presidente deste poder adjunto, Afonso Rodrigues. Hoje, 4 da tarde, a jornalista Mariana Rocha apresenta o Alien em Foco, segunda edição. Sessão especial em homenagem aos 150 anos da Associação Comercial do Amazonas, ACA. Autoria do presidente deste poder, adjunto Afonso Rodrigues.
Agora uma foto oficial com todos os homenageados, com certificado à frente do corpo, para o registro oficial. E também registro que outras pessoas, senhores, também estão sendo homenageados. Se estiverem presentes e não tiverem passado com o nosso cerimonial, pode receber o certificado também, né? O senhor Belmiro Gonçalves Vianês Filho, o senhor Gaetano Laertes Pereira Antonácio, Jaime de Souza Mendonça Júnior, Johnny Yuma Azevedo Amazonas, também o senhor José de Moura Teixeira Lopes, Joseci Penhaí Silva e Luiz Carvalho Cruz e também Felipe Dal Júnior. Esses são os nossos homenageados. Agora devolvo a palavra ao presidente dessa sessão especial e da Assembleia Legislativa, deputado Adjuto Afonso. TV Assembleia, uma emissora do Poder Legislativo Estadual. Antes de conceder a palavra ao nosso homenageado, concedo a palavra. Temos dois deputados que falarão em nome do deputado. Deputada Alessandra, Vossa Excelência quer falar logo? Em seguida, o deputado Sinésio. Sessão especial em homenagem aos 155 anos da Associação Comercial do Amazonas. Bom dia a todos e a todas. Quero primeiro agradecer, presidente, pela oportunidade de estar aqui. Vou cumprimentar a mesa em nome do presidente da ACA, o Bruno, por economia de tempo. E cumprimentar o presidente da Assembleia, deputado Adjuto, pela iniciativa. Falarei rápido e pedir para falar logo, quero já pedir desculpas, é que eu tenho uma entrevista que é ao vivo às 11h30 e eu não tenho como ficar até o final, muito provavelmente. Mas eu fiz questão de falar, embora eu tenha estado recentemente lá na ACA, mas não poderia deixar de falar aqui como parlamentar, dizer que eu tenho muito orgulho de sempre falar para as pessoas que o meu mandato, durante esses 12 anos, sempre foram dedicados a mudar a vida das pessoas, a fazer diferença na vida das pessoas. E como é que a gente faz diferença na vida de quem empreende, de quem gera emprego, né, de quem investe e acredita no Amazonas, que são vocês? A gente faz diferença ouvindo e fazendo leis que realmente reflitam no dia a dia de vocês, que transformem em realidade o trabalho que a gente faz aqui, gere alguma mudança ou algum tipo de proteção. Então, este é meu último ano como deputada estadual aqui na Assembleia. Eu não sou candidata à reeleição, como a maioria sabe, não como deputada, não sou candidata a deputada estadual, mas eu brincava agora há pouco, falando com o Ralph. Poxa, Ralph, eu fico triste porque eu não vou mais ser a deputada do CDL, a deputada da ACA, a deputada do CIEAN, da FIEAN, e eu sempre tive muito orgulho de falar isso, inclusive provocando ciúmes no Adjuto, né? Porque quando eu cheguei aqui em 2015, o Adjuto queria ser o único dono, o único deputado, né, da ACA, da FEComércio, do CDL, da FAEA, enfim, da FIEAN, CIEAN, e eu cheguei chegando, né, Adjuto? Aí eu disse, não, Adjuto, você tem o seu lugar cativo, eu quero só um espaçozinho aqui também para as mulheres. Inclusive, Adjuto, quero fazer uma reparação, não tem nenhuma mulher nessa mesa, viu? Acho que devia ter uma mulher, sim, porque tem mulheres... Tem que ter esse cuidado de sempre chamar uma mulher também que represente a entidade, porque nós somos muitas, somos fortes e temos um papel grande na economia, no desenvolvimento da economia, tanto na indústria quanto no comércio, nos serviços, enfim... a minha fala hoje aqui é mais para parabenizar, dizer que vocês fazem parte da minha vida, da história que eu construí aqui nesse parlamento. Eu nunca votei nenhuma lei que tivesse influência direta no comércio, ou no setor de serviços, na indústria também, sem que eu consultasse o Ralph,
seu Antônio, o Lúcio, enfim, todos vocês, sempre que chega uma lei, eu mando e pergunto a opinião e me posiciono aqui no plenário. Foi assim quando tentaram aumentar os impostos. A gente fez até uma estratégia, né, de protesto, a gente ocupou essa galeria aqui desde as 6 da manhã naquele dia. Conseguimos vitórias, né, importantes. Então, eu fico muito feliz de poder ter dedicado esses 12 anos do meu mandato a tantas causas importantes, mas hoje, falando dessa causa, que é dedicar o meu mandato às pessoas que são daqui ou que escolheram o Amazonas para viver, que geram, de cada 10 empregos formais no nosso estado, 7 são gerados pelo comércio de produtos, de serviços. Então, a gente tem uma média de 70% dos empregos formais gerados por vocês. Isso não é pouca coisa. É claro, a indústria é importantíssima, gera riqueza econômica para o estado, muito importante, mas é o comércio que movimenta essa economia, que gera emprego. Um depende do outro, né? O desenvolvimento a gente não consegue fazer sozinho, um depende do outro, mas eu sempre disse que eu acredito que o setor comercial do nosso estado precisa ser mais valorizado e olhado com melhores olhos, porque é nesse setor que está, em cada 10 empregos formais do nosso estado, 7 empregos estão com vocês. E não poderia deixar também de falar da importância das mulheres, como disse há pouco, nesse setor, porque são milhares de mulheres empreendedoras, algumas com pequenos negócios para sustentar suas famílias, para contribuir na economia de casa, outras com grandes negócios. A gente tem grandes empresas também geridas por mulheres e nós somos uma força de trabalho importante. Quero, então, parabenizar todas as mulheres que estão aqui, que fazem o comércio, que geram emprego, que acreditam na nossa economia, que lutam, porque eu sei que para a mulher é sempre mais difícil, né? Às vezes a gente tem que trazer o filho junto. A gente sai de casa pensando no que tinha, o que vai ser o almoço, se a vacina do filho está em dia, qual é o número do sapato da filha que tem que comprar, o nome do professor, se tem reunião na escola, se é semana de prova. Isso acaba recaindo muito sobre as mulheres, mas nós temos orgulho disso, mas nós queremos dividir mais as tarefas, tá? Então, homens, por favor, participem mais, porque a gente está sobrecarregada e cansada. Enfim, é isso. Em nome do nosso presidente Bruno, dizer que até o final do ano eu estou aqui como deputada e até lá continuarei sendo a deputada de vocês, deixando meu mandato à disposição e dizer que nesses 12 anos vocês me ensinaram muito, eu aprendi muito sobre o Amazonas, sobre economia, convivendo aqui no dia a dia com vocês. Muito obrigado por vocês existirem e por fazerem a diferença no nosso estado. Parabéns, viu? Obrigado, deputada Alessandra Campelo. Foi uma falha cerimonial de não ter incluído mulheres aqui na mesa, viu? E que tem mulheres importantes que foram homenageadas agora com certificado, é verdade. Mas tem uma daqui, pessoas, senhoras, que ajudam muito aqui ao Bruno lá na Associação Comercial. Vocês viram aqui, acho que foram homenageadas, não é isso? Concedo a palavra agora ao deputado Sinésio Campos também, que fará um pronunciamento em nome do plenário. TV Assembleia, canal 6.2, CISACAP, pela Claro. Bom dia a todos e a todas. Eu, como decano, juntamente com o adjunto, eu queria dizer que não foi um equívoco do cerimonial. Eu queria uma salva de palmas cerimonial, muito competente aqui, uma salva de palmas ao cerimonial da casa, porque eu sempre digo que em qualquer canto que você vá, é o cerimonial que está na vanguarda do presidente da República, ou qualquer entidade, qualquer segmento. O que o cerimonial fez, e sobre a batuta do meu presidente, Adilto Afonso, foi levar em consideração as entidades que estão aqui representadas pelos seus.
E, coincidentemente, não foi nenhum tipo de demérito às mulheres. Mas, acima de tudo, foi exatamente, eu faço esse registro para que não fique levando a impressão que a Assembleia Legislativa é machista ou qualquer outra coisa, ou que cerimonial cometeu algum equívoco. Então, por isso, eu quero dizer, meu presidente, tudo ok, tudo redondo, as mulheres se sintam também prestigiadas e contempladas aqui, então não foi nenhum tipo de demérito às mulheres. Então... Senhor, de Vossa Excelência, eu quero fazer um registro aqui, que é o senhor Wendel Coelho de Oliveira, que é diretor regional do Bradesco, que está aqui, também o Júlio Afonso, que é assessor da diretoria regional. Muito obrigado pela presença, eu não tinha visto. E também do doutor Meched, que é o presidente da OCB, que acaba de chegar também, que está acabando de chegar. Sejam todos bem-vindos. Agora com a palavra, Vossa Excelência. Quero primeiro agradecer ao meu amigo de 98, que chegamos junto aqui na Assembleia Legislativa, Adjunto Afonso, que é o presidente da Casa, eleito por todos nós, o Gustavo Igrejas, que é o secretário de Estado representando o governador Roberto Cidade, o Bruno Loureiro, que é o nosso presidente, homenageado nessa sessão, o Aliaci, secretário executivo adjunto, representando aqui o vice-governador Serafim Corrêa, o diretor Pedro Faria Monteiro, representando desse ato a Federação da Indústria, o Lúcio Flávio, presidente executivo do Centro das Indústrias do Estado do Amazonas, CIAN, o Ralf Assayag, que é o nosso presidente da Câmara dos Dirigentes Logísticos, CDL, o nosso amigo Petrúcio Magalhães, presidente do Sistema OCB, o nosso companheiro Maurício Cefair, conselheiro representando este ato Corecon, o José Carlos Paiva, vice-presidente de Sinduscom, que aqui nos orgulha muito de estar presente, o Wilson Carlos Braga Reis, que é o presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Amazonas. Eu quero ser, não vou dizer, quem diz assim, que eu vou ser breve, é o cara que mais fala. Pode ver, o cara que diz assim, olha, eu quero ser breve na fala, viu, o governador do TCE. Então, acaba falando mais. Ao nosso companheiro Mete Marcha, a todos os parceiros que aqui se fazem presente, é dizer da minha alegria de estar aqui. 150 anos é uma das entidades com a longevidade maior, uma das maiores do Brasil, como uma entidade de classe. Então, só isso já nos remete compromisso como legislador de abrir esse espaço e fazer essa justa homenagem. 2, é necessário que a gente faça uma reparação de todo o processo que se trava nos grandes debates, que fala sempre da SUFRAMA, da Zona Franca de Manaus. Não, e muitas das vezes esquece de falar do comércio. Porque o comércio, ele praticamente gera muito mais emprego do que o polo industrial de Manaus. Mas pouco é lembrado da sua capacidade de gerar emprego e renda. Então, eu já falei aqui, falei na ACA e estou retornando aqui. E o que muda na vida das pessoas, o parlamento. Eu sou entusiasta, sempre fui, de novas alternativas de emprego e renda, sempre. Sempre. Seu Nelson Azevedo, quando estava ainda inaugurando mais uma loja, lá, a TV lá da Grande Circular, ele disse, Nésio, você fala de coisas que um dia alguém vai te ouvir. Porque eu compro o azulejo, a cerâmica para me vender na minha loja, ali o filho do companheiro, né, seu Nelson Azevedo, ele me falou, eu nunca me esqueci ali, próximo do Shopping Leste, lá no São José onde eu moro. Ele disse, eu compro o azulejo, a cerâmica para vender aqui, praticamente 2 vezes maior valor só de transporte. Por que e você sempre fala do polo cerâmico? Aqui a gente tem argila e tem um caulim. Por que não se produz aqui a cerâmica, os porcelanatos aqui? E eu continuo defendendo o polo naval, o polo cerâmico. Quando eu vejo a frente da cidade de Manaus, eu não consigo entender que nós temos o único polo naval do Brasil, abaixo somente do Rio de Janeiro, e a turma fica fazendo até o navio, o iate do Roberto Carlos, que é do Rio de Janeiro, mas lá o primeiro polo naval, por que não fez lá? Ele fez aqui. Então, hoje, as barcaças, até aquelas carretas que transportam gás hoje, daqui que vai para Roraima, de repente vocês não sabem, mas aquilo ali é produzido aqui no estado de Juruá. Então, o polo naval também gera
muito emprego. Correto? É uma coisa que eu defendo, para que a gente tenha um local apropriado, que seria depois do Puraquequara. E esse polo cerâmico aqui em Manacapuru, que nós temos argila e temos cerâmica, e tem um caulim. Como também quando a gente começou aqui a brigar para a quebra do monopólio do gás, hoje nós sabemos muito bem que monopólio faz mal. E o que resultou? Está gerando mais de 5 mil empregos, direto e indireto, lá em Itapiranga, em Silves. Itapiranga era uma cidade que quem conhece sabe muito bem. Só tinha um restaurante chamado Restaurante Carauari, fechava para o almoço. Se você chegar na hora do almoço e dizer, aí, não, o dono fechou, e como no interior, ele ainda vai dar uma cesta. Depois que comer, tá, fechar para o almoço. Hoje está muito aquecido, hoje, Silves e Itapiranga, e gerando emprego para o comércio. O comércio daquela região tornou outro. Quando a gente falava também do potássio, tem tudo a ver com o agronegócio. Eu estava na exposição agropecuária, eu disse, Altaz, Nova Olinda, essa região. Agora imagina entrar na cabeça, companheiro Mercedes, falar, nós estamos em 2026, eu falava em 2006 isso aí, 20 anos atrás. Quando eu dizia que isso em 2006, eu dizia, gente, essa idade gregoriana, esse calendário gregoriano, a gente fala depois de Cristo, do nascimento de Cristo. Mas o planeta não começou aí, não. Há 250 milhões de anos, essa região de Altaz, de Nova Olinda, de Borba, de Silves, de Itapiranga, foi mar. Porque só tem sal onde foi mar, que é o potássio. Esse sal de potássio que está na maioria das fórmulas de medicamento. Então, e lá também tem cloreto de sódio, a gente compra o sal do Himalaia, vamos ter o sal da Amazônia, que está junto, os dois saem juntos. Então, veja bem, hoje passa a ser uma realidade de toda uma situação criada. Eu falava sempre do setor mineral como alternativa, hoje todo mundo está falando de terras raras. Terra rara não é o nome de um minério, é uma composição de minerais que a maioria das empresas do polo industrial consome terra rara. E agora o mundo todo corre atrás. A gente só falava de um item, que era a Amazônia, por conta que nós temos a maior reserva de água doce. Tá bom, o Nordeste, as águas subterrâneas do Nordeste. Então, muitas lendas caíram por terra, mas algo que nunca vai deixar, deputado Wilker, Vossa Excelência, que preside a Comissão de Zona Franca de Manaus, é quando eu fico pensando, e eu falei isso na ACA, poxa, quando fala Zona Franca de Manaus, da classe política, só, na verdade, os congressistas nossos que fazem a defesa. Mas está no Acre, está em Roraima, está em Rondônia, está em toda a Amazônia Ocidental. Mas só nós aqui, parece que só temos aqui. Em todas essas regiões, tem área sulframada. Agora, a alegria que eu tenho aqui, nós tivemos lá naquela área ali do Pacífico, do Equador e no Peru, 3 portos estão surgindo lá. 2, Porto de Xangai, que é o mesmo Xangai na China, e o Porto de Paita e o porto que a gente defende, que é o Porto de Manta, dinheiro genuinamente nacional, custeado pelo BNDES. É uma nova rota. Imagina bem, se lá o Estreito de Hormuz fechou 2 anos atrás, viram o preço do fertilizante que ficou o Brasil? Aí o cidadão comum ele tem que saber que quando se explora o nosso potássio, a gente não vai falar soberania nacional. Você vai ver o feijão, arroz com preço elevado, porque o insumo, o fertilizante, não tendo. E o Brasil não adianta falar segurança alimentar, soberania nacional, se ele não tem a soberania de produzir o seu alimento. Somos o maior produtor de proteína animal, né, Petrúcio? Proteína animal e de grãos. Mas nós esbarramos exatamente de não ter os macronutrientes, principalmente o potássio. Nós temos nitrogênio, então vamos continuar lutando aqui, que a gente possa ter uma indústria de nitrogenados, porque aí nós temos, junto com gás, nós temos a ureia, nós temos o fósforo sul do Amazonas e tem o potássio. O NPK é a base fundamental para produzir comida em um país que não é capaz de produzir seu próprio alimento. Nós produzimos, mas sem ter os insumos, sem o fertilizante, vai à bancarrota. O Canal do Panamá ficou 50 anos sob o jugo norte-americano. Se o Trump ou alguém de lá se invoca de assumir de novo, qual é
qual é a relação que nós vamos ter com o Pacífico? O Pacífico fica nas nossas costas. São a maioria dos países que têm investimento na Zona Franca de Manaus. Chineses, coreanos, japoneses. E o único caminho que nós temos é esse, para uma saída para o Pacífico. A gente ainda está olhando de forma patética o Atlântico, do outro lado, o continente europeu. E nas nossas costas está exatamente o poder econômico que, na verdade, movimenta a nossa economia da nossa região. Então, eu quero dizer que são pautas que eu vou continuar defendendo aqui. Mexe com a economia, movimenta a sociedade, gera emprego nos municípios. Se nós formos avaliar quais são os municípios que não vivem somente de pires na mão, esperando repasse daqui de Manaus, né? Só tem Coari com gás, temos Presidente Figueiredo, que temos aí a tabela periódica completa, a produção de estanho, temos agora Silves, Itapiranga, com gás, e temos aí a questão de Altazes agora, aquecendo a questão do potássio. Me digam outro. Então, temos que diversificar, investir no turismo, investir no comércio, mas, principalmente, dar oportunidade para novas alternativas econômicas. No mais, como a gente está falando aqui da ACA, dizer que essa casa aqui, todos os deputados, todos assinaram essa demanda que o nosso presidente Adilto Afonso trouxe, mas sem esquecer, porque esse comércio tem que ser cada vez mais fortalecido e tem que ter vez e voz aqui. Parabéns aos 155 anos e a luta continua. Valeu. Obrigado, nosso decano desta casa, nosso amigo deputado Sinésio, por suas palavras. Antes de passar a palavra para o nosso presidente da ACA, eu quero só justificar a ausência do presidente adjunto, que ele tem uma audiência, uma reunião com o presidente do TJ, desembargador Gilmar Fernandes, agora às 11 horas. Ele me deu essa honra de poder aqui encerrar a sessão especial. Ainda teremos as falas do nosso presidente e do representante do governo, na pessoa do secretário de Estado. Mas antes também registrar a presença do senhor Hugo Tavares, presidente do Sindicato dos Engenheiros do Amazonas. Bem-vindo a essa sessão. E concedo a palavra ao nosso senhor Bruno Loureiro, presidente da ACA. Palavra segurada. Deputado Wilker Barreto, momentaneamente presidindo esta sessão especial em homenagem aos 155 anos da Associação Comercial do Amazonas, ACA. Esta sessão tem tradução simultânea em Libras. Senhoras e senhores, bom dia. Obrigado pela presença de todos aqui nessa sessão. Deputado Wilker Barreto, que está presidindo a sessão, obrigado. Quero agradecer a presença do Gustavo Igreja, secretário da SEDEX. Obrigado pela sua presença, Gustavo. Ali, Assi, secretário executivo adjunto, representando o vice-governador Serafim Correia. Muito obrigado pela sua presença aqui também. Tá? Pedro Monteiro, obrigado, representando a Federação das Indústrias, FIAAM. Lúcio Flávio, muito obrigado pela sua presença, representando o Centro da Indústria, na qual também nós podemos lá homenagear pelos 47 anos que o Centro da Indústria fez na semana passada. Muito obrigado. Petrúcio Magalhães, presidente da OCB, muito obrigado, Petrúcio, sempre prestigia a entidade, agradeço a sua presença aqui também. Meu amigo Ralf Sayag, muito obrigado pela sua presença aqui, Ralf, representando o CDL, e que você também faz parte da Associação Comercial, assim como a sua família, as diversas empresas, pessoas físicas e jurídicas que estão lá conosco há mais de 57 anos, indo para a terceira geração, né? Muito obrigado, Ralf. Maurício Cefaí, conselheiro do Corecon, muito obrigado também por estar aqui representando, diretor da casa, diretor pleno. José Carlos, muito obrigado, representando o Sinduscon também, agradeço a presença. Wilson Reis, presidente do Sindicato de Jornalismo, obrigado também pela sua presença, sempre nos prestigia na entidade. Tá? Presidente Hugo também, obrigado pelo Sindicato
dos engenheiros também, sempre está conosco. Senhores, hoje é um dia de agradecimento, né? Então a gente não pode registrar e passar essa data sem agradecer quem construiu essa história, porque essa história ela não é minha, eu estou apenas dando continuidade ao legado dos 47 presidentes que nos antecederam. Tá? Então, o deputado Wilker Barreto, substituindo o deputado adjunto Afonso, Assembleia Legislativa, senhoras e senhores, autoridades, convidados, né? Muito obrigado. Eu cumprimento aqui as mulheres, em nome da minha esposa, Safira Gaspar, na qual eu peço uma salva de palmas a todas as mulheres presentes. Senhores, receber essa homenagem da Assembleia Legislativa é um momento de grande honra, mas, acima de tudo, responsabilidade. Quero iniciar fazendo alguns agradecimentos, né, ao nosso Conselho Superior, na pessoa do presidente Belmiro Vianês, e aos seus membros, Ataliba Filho, Gaetano Antonácio, Ismael Bicharra, que está aqui presente. Muito obrigado pela sua presença, presidente. Tá? José Teixeira de Moura Lopes, Jorge Lima, que foi o presidente da Assembleia Geral. Muito obrigado também, presidente, pela sua presença. Tá? Ao seu José Lopes, hoje aqui representado pela sua filha, Mara, a quem peço que leve os nossos cumprimentos ao presidente e nossa gratidão. Quero também fazer um agradecimento especial, senhores, às empresas e aos empresários que, ao longo desta gestão, estiveram sempre presentes na associação comercial. Aqui, senhores, eu vou fazer um registro, algumas empresas e pessoas, porque ninguém faz nada sozinho, tá? Então, fiz por ordem alfabética, já para, de repente, não dizer, olha, você privilegiou um e outros não, tá bom? Quero agradecer meu amigo Jorge Abraão e Mário Abraão, da APA Móveis, né? Ao Denis Mineve, da Bemol, a José Moura, da Coencil Empreendimentos Imobiliários, ao empresário Dailton Cabral, da DPC Empreendimentos, ao nosso amigo também, presidente Antônio Silva, da Federação das Indústrias, tá? Ao meu amigo Antônio Azevedo e Johnny Azevedo, do Grupo TV Lá, muito obrigado. O Tunico, ele tem uma história. Quando eu falo que eu tenho que visitá-lo, ele fala, não pode ser por telefone, porque ele sabe que por telefone a dor é menor. Aí eu liguei, aí ele falou, mas antes não era por telefone. Eu falei, Tunico, se for pessoalmente eu tenho um zona azul, hein? Então vai aumentar. Não, faz por telefone mesmo, então, por favor. Obrigado, tá, Tunico, agradeço. Meu amigo Luiz Cruz e Vitor Cruz, da J. Cruz Indústria de Bebidas. O amigo Nasser Yacoub, da NY, Administração de Imóveis. Rogério Rabelo e Belmiro Vianês, da Pneu Forte. José Marques, da Raimo da Amazônia. Dr. Jaime Benchimol, da Sociedade Fogás. E o Alain Bandeira, da Tropical Multilojas. E, lógico, não quero deixar de fazer o registro também ao meu amigo Ambrósio Assayag, da Via Certa Indústria e Comércio, que estão há mais de 57 anos. E eu lembro, Rafa, que ele me mandou um bom dia. Aí eu liguei para ele, né, para dar um feedback e tal. Ele, não, eu estou acompanhando tudo no grupo, eu sei de tudo, eu estou conectado. Então, ao seu Ambrósio também, leve o nosso agradecimento. 104 anos, não é isso? 104 anos de idade, ele está hoje? 94, desculpa, perdão, 94 anos de idade, com muita saúde, com muita vitalidade, Amém, amém, amém. Então, leve o nosso agradecimento. E, senhores, eu peço uma salva de palmas a esses empresários que fazem mais do que a sua obrigação conosco na Associação Comercial. Senhores, quando a instituição precisa, existe, né? Não, na verdade eu vou pular essa parte porque já não precisa mais, tá? Quero cumprimentar também toda a nossa diretoria executiva, diretoria plena, conselho fiscal, os nossos associados, e eu cumprimento na pessoa do nosso vice-presidente Paulo Couto, que está há 41 anos na ACA. Muito obrigado, Paulo, pela sua presença aqui. Cumprimento a todos presentes que estão nessa solenidade.
Quero também agradecer a minha esposa, Safira Pinheiro, que hoje está como conselheira da Mulher Empreendedora e da Cultura do Estado do Amazonas na nossa entidade. Vem realizando um excelente trabalho com as mulheres empreendedoras. E, lógico, sem você, meu bem, ao meu lado, isso não seria possível, a gente fazer todo esse trabalho que a gente vem fazendo. Então, peço uma salva de palmas às mulheres presentes. Quero registrar aqui a presença da minha mãe. Muito obrigado, minha mãe Alice, pela sua presença aqui dentro. Peço uma salva de palmas às mulheres que estão na nossa vida. A minha sogra, Dona Madalena, também, meu filho, Vitor Gabriel, muito obrigado. Sem as mulheres não é possível fazer o que a gente faz, senhores. Senhores, eu acabei de registrar, são 57 presidentes que nos antecederam. Então, a gente apenas está dando continuidade a esse legado, esse mérito e essa honraria, ela não é apenas nossa. E também de toda essa diretoria que acompanhou os 57 presidentes, porque toda ela, como todos sabem, ela é honorífica. A gente doa algo que é de mais valioso na nossa vida, que é o tempo. O tempo que ninguém pode comprar e que não tem preço. Então, muito obrigado a todos os presidentes que nos antecederam. E a gente, hoje, avaliar cada gestão do passado, senhores, é muito fácil, né? Mas cada presidente, diante das circunstâncias e da dificuldade da sua época, ajudou a construir a história que hoje temos a responsabilidade de continuar. A Associação Comercial, fundada em 18 de junho de 1871, são 55 anos de história. Uma instituição que atravessou o ciclo da borracha, acompanhou as grandes transformações de Manaus e participou desde as décadas. Os primeiros registros são de 1951, das discussões e articulações que ajudaram a construir a base da Zona Franca de Manaus, modelo que até hoje sustenta a nossa economia. Foi dentro desta entidade que empresários e intelectuais, entre eles Isaac Benayon Sabah, professor Samuel Benchimol, tiveram papel de destaque ao pensar, defender e capitanear, ao lado de outras importantes lideranças, a construção de um modelo econômico que mais tarde se consolidaria na Zona Franca de Manaus. São homens que não pensaram apenas nas suas empresas, pensaram Amazonas e fundaram um projeto e ajudaram a projetar parte do Amazonas que somos hoje. E esse espírito, ele permanece vivo, senhores, com todos vocês que estão aqui dentro, e não só da associação, das entidades co-irmã também, porque a gente sabe da dificuldade que é para cada um se posicionar, abdicar da família, do tempo, às vezes ser até incompreendido, entendeu? Mas eu sempre digo, o nosso papel é esse. Muito obrigado. Nos últimos anos, estivemos presentes em discussões de defesa do setor produtivo. Participamos como a Mitscuri no tema repetitivo 1239 do Superior Tribunal de Justiça, relacionado ao PIS e o CONFINS nas operações envolvendo a Zona Franca de Manaus. Em uma discussão na qual o Amazonas obteve uma grande vitória, Dr. Pedro Câmara, a sua chegada à Associação Comercial teve uma nova dinâmica, né? Uma nova velocidade no jurídico da entidade. Então, peço uma salva ao Dr. Pedro Câmara por todo o trabalho que ele vem fazendo na entidade. Enfrentamos discussões da taxa de pouca água. Isso foi em 2025, tá, senhores? 2026 é outra dinâmica. São outros níveis. Então, em 2025, até o presente momento, nós estamos vitoriosos. E 2026 vai depender dos rios, vai depender da navegação. Então, é um novo pleito. Faço um registro também aqui especial de Junto Afonso. Quando procurei e pedi a esta casa a voz dele, naquele momento ele fez esse registro, e essa pauta subiu novamente, deputado Wilker Barreto, na qual também o senhor já esteve conosco na Associação Comercial, em outras discussões. Então, essa casa
ela é a voz do empresário. Então, eu faço esse registro porque, após o seu pronunciamento, a pauta foi parar em Brasília. Peço uma salva de palmas ao deputado Wilker Barreto, que está presidindo também a sessão, e que também faz parte dessa história. A gente sabe, recebe os seus comunicados e a sua voz para todo o setor produtivo e também para a população do estado do Amazonas, até das comunidades mais longínquas, que de repente não sabem que a gente está aqui, mas a voz dos senhores, ela é importante. Isso demonstra a importância do diálogo e da convergência institucional, quando estão em jogo os legítimos interesses do Estado do Amazonas. Registro também, senhores, que nessa última quinta-feira, Dr. Pedro Câmara estava em Brasília para acompanhar o julgamento do tema repetitivo 1244, relacionado ao PIS, CONFIS e importação. O julgamento ele foi adiado, não é isso, doutor Pedro? Porém, a associação comercial, ela estava lá, fazendo valer o papel dos seus fundadores. Muito obrigado, Pedro. Nem sempre esse trabalho acontece, senhores, diante das câmeras. Muitas vezes acontece nos tribunais, nas agências reguladoras, junto ao Ministério Público ou Ministério, e nos gabinetes e nas mesas de negociação. Mas quando existe uma questão relevante para o empresário e para o Amazonas, a associação comercial se faz presente. Recentemente, esta Assembleia concedeu à associação comercial o reconhecimento como patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado do Amazonas, por meio da Lei 8.500, em 12 de agosto de 2026, uma iniciativa do deputado adjunto Afonso, mas que todos os deputados votaram. Então, Wilker, muito obrigado por essa aprovação e por esse reconhecimento à nossa entidade. Peço uma salva de palmas, senhores, a esta casa, por esta aprovação e por essa lei. Esse reconhecimento não pertence a um presidente, muito menos a uma única gestão. Pertence às gerações que construíram a ACA ao longo dos seus 155 anos. Nós somos apenas depositários temporários desse legado. Cabe a nós honrá-lo, preservá-lo, engrandecê-lo e entregá-lo ainda mais forte às próximas gerações que estão por vir. Eu estou como 58º, senhores. Então, tenho certeza que a entidade ela tem muito trabalho a cumprir. Precisamos honrar o passado, trabalhar pelo presente e preparar o futuro. Queremos uma associação comercial moderna, independente, aberta ao diálogo e presente nas grandes discussões. Eu acho que moderna, senhores, todos puderam acompanhar o que fizemos ao longo dos 2 anos. Então, esse trabalho, a gente está dando continuidade e acelerando essa modernidade dentro desta instituição. Não importa se o empresário é pequeno, médio ou grande. Não importa se é do comércio, indústria ou serviço. Dentro da associação comercial, todos têm voz. E não importa quem esteja no governo ou na oposição. Continuaremos mantendo o diálogo institucional com todos, preservando nossa independência, autonomia, porque a nossa posição ela é uma só: defender o Amazonas e o setor produtivo. Quero agradecer a esta casa, agora, com a presença do deputado Wilker Barreto, que foi o autor, o deputado adjunto Afonso foi o autor, mas compondo a mesa, também pela iniciativa que reconheceu a ACA como patrimônio cultural de natureza imaterial. Em seu nome, agradeço a todos os deputados que reconheceram a importância. A nossa biblioteca, senhores, tem 155 anos de história, 155 anos de registro de tudo que passou pela entidade, todas as discussões do período antes da borracha Zona Franca de Manaus. Todos sabem que nós fizemos uma Assembleia Geral, vamos preparar uma alteração estatutária para que esses registros possam contemplar
na Lei Rouanet, e que a gente possa captar recursos no comércio local para digitalizar esse patrimônio e que ele possa ganhar vida, que ele saia de um local que está guardado, né, numa biblioteca, para que todos tenham ideia da importância e que ninguém dá nada para o estado do Amazonas. Brasília não dá nada para ninguém, é a gente que vai lá brigar, registrar, todas as entidades aqui presentes estão em Brasília, acompanham o que está acontecendo lá, para que a gente faça valer o nosso direito. Senhores diretores, conselheiros, associados, empresários, divido essa homenagem com todos vocês. E, lógico, não posso deixar de registrar a minha gratidão aos colaboradores que diariamente ajudam a manter essa casa funcionando. Alexandre Avinente, Agenor Junho, Tiago Silva, Joaquim Gonçalves, que tem 47 anos, tem a minha idade, e ele está dentro da Associação Comercial. Cauã Lima, Ariane Lorena, Maria Eduarda e até a Gerda Gomes, que chegou recente conosco. Vocês fazem parte da nossa conquista e transformam o planejamento em trabalho e trabalho em entrega. Então, uma salva de palmas à equipe que faz acontecer a entidade. Um registro especial ao seu Joaquim, 47 anos de dedicação à associação, quase meio século na nossa instituição, seu Joaquim. Também, o seu Joaquim representa algo, senhores, que não se constrói do dia para a noite, que é a lealdade, a memória, né, e o compromisso institucional. Obrigado por você estar nos recebendo toda manhã na nossa entidade. Reafirmo o compromisso, senhores. A Associação Comercial vem fazendo aquilo que faz desde 1871. Defender o desenvolvimento, a livre iniciativa, a segurança jurídica. E aqueles que acreditam, investem, empreendem e geram oportunidade no Amazonas. Todos sabem que isso não é fácil. Porque governos passam, gestões passam, presidentes passam, mas as instituições permanecem. A Associação Comercial pertence à sociedade amazonense. Nós somos apenas guardiões momentâneos de uma história de 155 anos. E temos o dever de entregar esta instituição para as próximas gerações mais forte, moderna e mais independente que recebemos. Senhores, caminhando para o final, que Deus abençoe a Associação Comercial, que Deus abençoe o setor produtivo e que Deus abençoe o Amazonas e a todos vocês que estão aqui nessa solenidade. Muito obrigado. Parabéns, presidente, pelas vossas palavras, ressaltando também essa iniciativa de resgatar e digitalizar toda a história, isso é importante. Porque, como bem Vossa Excelência falou, nós estamos de passagem, a instituição com certeza seguirá. Eu, quando tive oportunidade de ser presidente da Câmara por 4 anos, eu consegui digitalizar toda a história desde a criação da Câmara até as presentes datas. Nós trouxemos todo o arquivo físico para dentro da Câmara, estão devidamente arquivados em arquivos anti-chamas, toda uma estrutura. E mais importante, nós conseguimos, quando assumi a presidência, quando eu fui ver aonde estava o acervo, eu vi as pastas do mandato de Evandro Carreira, Jefferson Pérez, sendo comidos pelas traças, pela umidade. E nós fizemos, Ralf, todo um trabalho, nós criamos na Câmara o cargo de arquivologista dentro da estrutura, porque nós não podemos perder a memória. Imagine a memória que tem dentro desse acervo aí de 155 anos de existência. Então, parabéns pela iniciativa, tá, presidente? Eu acredito que também a Assembleia também possa... nós temos as emendas parlamentares para isso. Ainda bem que o senhor tem esse é importante. Ainda bem que o senhor tem... Eu já ia preparar aqui... Mas aí... Eu já ia preparar com o meu amigo Finico, ele faz assim. Nós temos o instrumento das emendas coletivas. Isso aí é um assunto que interessa
o Amazonas. Então, como uma instituição sem fim lucrativo, eu vejo com uma possibilidade de essa proposta ser construída junto ao presidente, que tem uma sensibilidade muito grande sobre o tema, e a gente possa deixar essa história devidamente resgatada, tá? Eu acho que é possível. Caminhando já para o encerramento dessa sessão especial, concedo a palavra, em nome do governo, ao secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, SEDECT, o nosso amigo Gustavo Igrejas. Sessão especial em homenagem aos 155 anos da Associação Comercial do Amazonas, ACA. Bom dia a todos. Como eu sempre faço, vou ser breve, né? Apesar do Sinésio fala, quando a gente começa a falar e diz que vai ser breve, não é breve, mas sempre é breve. Queria começar cumprimentando o meu amigo Wilker Barreto, que agora está presidindo essa sessão especial, ao senhor Bruno Pinheiro, grande amigo, parabéns pelos 155 anos, presidente da ACA, o Aliasse, que está aqui representando o nosso vice-governador, nosso amigo Serafim Correia, o Pedro Monteiro, jovem, que está aí representando hoje a FEAM, mas as lideranças jovens que a gente tem aí, que vai ter muitos anos aí para o futuro. Lúcio Flávio, meu amigo da CIAM, tudo bom, Lúcio? O Ralf Sayag, amigo da presidente da CDL, o Petrúcio Magalhães Júnior, que é da OCB, né? Irmão de sofrimento do Botafogo, que eu também sou. Maurício Cefair, conselheiro do Corecon, outro sofredor como eu. José Carlos Paiva, que é o vice-presidente da Sinduscom, e o Will, também botafoguense? É muito sofredor na mesa, né? E o presidente do Sindicato de Jornalistas Profissionais do Estado do Amazonas, o Wilson Reis. Queria cumprimentar também o Jorge Lima, né, que é o nosso, né, esse sim é decano, né, que é o nosso presidente da Assembleia Geral, e a Tayana Rubim, que é a nossa colega secretária executiva de Relações Institucionais da SEDECT, em nome dela, cumprimentar todas as mulheres presentes. Dirigentes associados da ACA, os deputados, né, infelizmente, o Sinésio e a Alessandra já saíram, mas cumprimentá-los também. Empresários, autoridades, senhoras e senhores. É uma grande satisfação estar nessa casa representando o governador Roberto Cidade e o vice-governador Serafim Correia nessa justa homenagem aos 155 anos da Associação Comercial do Amazonas. E começo parabenizando o deputado adjunto Afonso pela propositura desta sessão. E ele também promulgou a Lei 8.500, de 12 de agosto de 2026, que declarou oficialmente a ACA como patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado. Então, mais parabéns ainda para o nosso deputado adjunto Afonso. Homenagear a ACA é, na verdade, homenagear uma parte importante da própria história econômica do nosso Estado. Poucas instituições possuem uma trajetória tão profundamente ligada à história econômica do nosso Estado quanto a ACA. São mais de 15 décadas acompanhando e participando dos principais ciclos de desenvolvimento do Amazonas, desde os tempos do ciclo da borracha, passando pelos desafios da integração regional, até os dias atuais, em que vivemos uma economia cada vez mais dinâmica, moderna e conectada ao mundo. Ao longo desses 155 anos, a Associação Comercial do Amazonas consolidou-se como uma das mais importantes entidades de representação empresarial da região norte, sempre atuando na defesa do empreendedorismo, da livre iniciativa, da geração de empregos e do fortalecimento do ambiente de negócios. Esta celebração também nos oferece a oportunidade de reconhecer a enorme importância do setor comercial para a economia amazonense. O comércio é hoje um dos maiores motores da atividade econômica do Estado, ocupando uma posição de destaque como o maior empregador do Amazonas, cerca de 68% ou quase 70%, com dados do CAGED, gerando oportunidades para milhares de trabalhadores e contribuindo diretamente para a melhoria da renda e da qualidade de vida da nossa população. Da mesma forma, é o segmento que mais contribui para a arrecadação de CMS, receita fundamental para que o Estado possa investir em áreas essenciais como saúde, educação, segurança pública, infraestrutura e desenvolvimento regional. São quase 56% de participação do comércio na arrecadação do CMS. Por isso, quando fortalecemos o comércio, fortalecemos toda a economia amazonense. O governo do Estado do Amazonas reconhece a relevância estratégica desse setor e tem buscado manter
um diálogo permanente com as entidades empresariais, entendendo que o desenvolvimento econômico se constrói por meio da parceria entre o poder público e a iniciativa privada. Temos trabalhado para ampliar a competitividade do Amazonas, atrair investimentos, apoiar o empreendedorismo, estimular a inovação e criar condições para que os diversos setores produtivos continuem crescendo de forma sustentável. Neste contexto, a ACA segue desempenhando papel fundamental, atuando como voz legítima do empresariado e contribuindo para a construção de soluções que impulsionam o desenvolvimento do nosso Estado. Finalizo reafirmando o respeito e admiração do governo do Estado do Amazonas por esta instituição centenária que, há 155 anos, ajuda a escrever a história do desenvolvimento amazonense. Nós vamos ter, fazendo parênteses rápido, o nosso CODAN, agora no dia 27, quinta-feira, no Senai da Bola da Suframa, às 10 horas da manhã, e lá, eu já tinha adiantado para o Bruno, né, não vou dar o spoiler geral aqui, mas a gente vai ter uma boa notícia da atuação do governo do Estado em prol do comércio do Estado do Amazonas. Queria finalizar parabenizando a Associação Comercial mais uma vez pela sua extraordinária trajetória. Parabéns a seus dirigentes, associados, colaboradores. Parabéns a todos que foram homenageados hoje aqui com o certificado e que os próximos anos sejam de ainda mais prosperidade, inovação e crescimento para o comércio e para toda a sociedade amazonense. Muito obrigado. Agradeço as falas do secretário e até aproveito, Gustavo, que essa semana que passou eu trouxe aqui para uma explanação nesta casa do que eu tive a oportunidade de também conhecer o LabClean, que é o Laboratório do Clima da UEA, e eles é um laboratório que precisa de apoio, e aí, igrejas, é importante, porque eles estão encerrando agora o seu convênio com a FAPEAM, e não é nada absurdo, é R$500 mil por ano. Eles estão atrás também da construção da sede do LabClean lá na antiga UTAM. Por que eu estou falando isso? Porque hoje ter conhecimento do clima e o monitoramento dele em tempo real é uma questão de política de Estado. E isso passa aqui por vossa secretaria, que eu acho que pode já encaminhar isso dentro de uma proposta orçamentária para o orçamento de 2027. Então, porque eu conheci lá na apresentação da Suframa, porque a FIAN está aqui, CIEAN, essa questão do calado, do monitoramento, isso influencia diretamente no custo. Isso é possível para que o comércio e a indústria possa calcular mais ou menos o seu fluxo de caixa, de estoque, etc. e tal. Eu fiquei bastante impressionado, Ralf, e trouxe ele aqui para ele fazer uma explanação sobre o El Niño, os efeitos, porque, segundo o próprio governo, 300 mil pessoas serão afetadas com os efeitos da estiagem. Então, momentos como esse, festivos, mas também não é toda vez que a gente consegue reunir um público tão seleto e segmentado. Então, igrejas, fica aí essa nossa ponderação, porque como o orçamento ele é enviado pelo Executivo, eu acredito que esta pauta possa ser uma pauta importante dentro da tua pasta, que é a pasta de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Não mais, gente, eu agradeço muito, e até a iniciativa do nosso presidente, do presidente Junto Afonso, e de poder ter essa honra de conduzir aqui essa sessão solene para o encerramento, dizer que a Casa Legislativa está de portas abertas. Antes de encerrar também, o presidente Bruno aqui também registrar a presença, para que fique registrado nos anais dessa homenagem à presidente da Associação das Empresas do Veráveis, que é a Helena Morim, também registrar essa presença. E, apesar de nós já estarmos no modo campanha, porque só se pode pedir voto aos 45 dias, por isso que muitos colegas estão nas suas agendas, dizer que a Assembleia continua normalmente com suas atividades e, como bem já foi dito aqui, temos um bom relacionamento com as entidades representativas. Agradeço o comparecimento das autoridades, dos homenageados, dos demais convidados.
Convido os presentes para participar de um coquetel que será servido no Salão Rio Negro. Nossa equipe cerimonial irá orientar e declara encerrada essa sessão solene. Muito obrigado. TV Assembleia, canal 6.26, a cabo pela Claro, uma emissora do Poder Legislativo Estadual. A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, cuidando da nossa gente. Presidência, deputado adjunto Afonso Rodrigues. Gerente de Rádio e TV, Bruno Barroso. Diretora de Comunicação, jornalista responsável, Nívia Maria Oliveira Rodrigues.